Olá, tudo bem? Nessa questão, o enunciado nos dá um circuito assim, que ele é desenhado nessa forma de losango. No meio nós temos uma fonte de 10 volts e depois nós temos ainda mais uma bateria aqui de voltagem U, que é o que a gente quer descobrir. A informação que a gente sabe é que aqui nesse resistor de 1 ohm não tem DDP, não passa corrente. A diferença de potencial é nula. Então você pode considerar aqui as extremidades, né, desse resistor como sendo as mesmas. Porque se esses aqui são os pontos de potencial, né, se eles representam o potencial que existe em determinado ponto, se é 0 volts, 10 volts, 5 volts, infinitas possibilidades. Se são eles que definem, então, como aqui não tem diferença nenhuma de potencial, a DDP é nula, então é porque os pontinhos aqui na extremidade são os mesmos, tá? E é uma coisa muito importante da gente notar, é que se não tem DDP, a corrente elétrica aqui não existe. Não pode passar corrente elétrica por esse resistor, porque sem diferença de potencial, deixa de existir a força de atração, no caso dos elétrons, para que eles façam o seu caminho. Então, aqui não passa corrente. A gente tem aqui esse gerador de 10 volts. Os outros pontos de potencial eu tracei normalmente, porque se você passa por um elemento, você tem um ponto diferente. Então, aqui eu botei A, passou pelo resistor, ficou B, passou pelo resistor, ficou C. Só isso, tá? Então, aqui, né, essa voltinha para cima significa que esse fio tá passando por cima do outro, só isso. Aqui a gente vai ter que descobrir o caminho da corrente. Eu sei que ela começa aqui pelo gerador e que vai do risquinho menor para o maior. Então, ela tá subindo aqui. Se ela virasse aqui pro lado, teria uma incoerência, porque ela não pode passar por aqui. Aqui não tem DDP. Então, ela tem que passar obrigatoriamente toda para a direita. Para cá ela não passa. Toda essa corrente que estava vindo aqui, que eu chamei de I total, ela continua passando pelo resistor de 2 ohms, tá? Então a corrente vem aqui, passa para cá. Não pode vir para cá, não pode se dividir. Então ela vem para cá na I total. Aí agora ela tem que chegar aqui e tem que se dividir. Ela tem que ir um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Tá bem? Ó, aí agora a gente vai decidir qual é o caminho dessa corrente. Se a corrente se divide, vem para cá, e depois essa daqui se divide, vem para cá e sobe, elas se encontrariam nesse ponto e terminariam o caminho aqui, que não é o que pode acontecer. Então, o que que acontece? A corrente vem para cá, desce e se encontra nesse caminho. E a corrente vem para cá, descendo e se encontra aqui. Então, as duas se unem e voltam pelo resistor de 10 volts, tá bem? É como se você considerasse aqui a associação em paralelo como sendo entre C e B, né? Daí você passa aqui por esse gerador, mais o resistor. Daí você passa também por esse resistor aqui embaixo. Depois elas se unem e voltam a completar o circuito. Mas é bem importante você se atentar nesse caminho da corrente, porque é o que vai definir todo o resto. A corrente chega aqui, aqui ela tem que se dividir, porque ela tem um nó, né? Toda vez que tem um nó, ela se divide. Então aqui vem um pouquinho para cá, que eu chamei de 1, um pouquinho para cá, que eu chamei de 2. Não dá para continuar aqui, senão elas iriam se encontrar e subir. Essa daqui e 1 tem que continuar por 3 ohms para elas se encontrarem em B e subirem aqui pela fonte, tá bem? Aqui a melhor forma da gente resolver é por lei de Kirchhoff, fazendo as malhas de DDP e tudo mais. A primeira malha que eu vou fazer é a malha AB, que é essa malha aqui, ó, para cima, para cá e para cá. Só esse pedacinho aqui. O que que tem nesse pedacinho? Aqui para cima a gente tem essa fonte de 10 volts, que a gente encontra primeiro o risquinho pequeno, então fica negativo.
Aqui não tem nada, né, porque não tem corrente passando, não tem variação de DDP nenhuma. E aqui eu tenho 3 ohms vezes I1. Essa é a minha malha. Menos 10, porque aqui no caminho eu encontrei primeiro o pedacinho pequeno. Menos 10 mais 3 vezes I1, que é esse aqui, né? Que foi o outro elemento dessa malha. Igual a zero. Você sempre iguala a zero, né? Em Kirchhoff. Daí aqui você tem 10 igual a 3 vezes I1. Aqui passa dividindo, I1 é igual a 10 sobre 3 ampere. Então, uma corrente a gente já descobriu. O valor dessa corrente aqui é 10 sobre 3 ampere. Então, aqui a gente já sabe também, né, que I1 vai passar aqui pela outra fonte aqui, U. E agora a gente pode fazer outra malha. A outra malha que eu fiz foi a malha AC, que é essa malha aqui de cima. Tá bem? Ó. Essa malha aqui. A gente tem aqui. Aqui não passa nada, né? Então, vamos começar daqui do C. Primeiro eu tenho um U. Aqui, como eu encontro primeiro o pedacinho negativo, fica menos. Aqui vai passar pelo U, aqui não vai ter nada. Depois vai voltar passando por 2 vezes I total. E esse vai ser o meu circuito, ó. 2 vezes I total, que tá no mesmo sentido da corrente, então fica positivo. Menos U, que a gente encontrou ali primeiro negativo, igual a zero. U é igual a 2 vezes I total. E a corrente total é igual a U sobre 2. Agora vamos para outra malha, que é a malha ABC. Qual é a malha ABC? É a malha que começa aqui, vem pra cá e vem pra cá. Então, é essa daqui, ó. A gente tem o U, que encontra primeiro aqui, fica negativo. Tem 3 vezes I1 aqui, tá? Eu também tenho 4 vezes I2. Então, eu venho aqui e faço menos U mais 3 vezes I1 menos 4 vezes I2 é igual a zero. Passo os negativos aqui para o lado. U mais 4 vezes I2 é igual a 3 vezes I1. E também tem outra malha possível de fazer, que seria a malha ABC nesse sentido aqui, ó. Essa parte lateral aqui. Então, eu posso começar aqui, ó. 2 vezes I total mais 4 vezes I2. Quando tá no mesmo sentido da corrente, fica positivo, né? E depois passa aqui, encontra a primeira parte negativa, fica menos. Então, eu posso vir aqui e fazer 2 vezes I total mais 4 vezes I2 menos 10 igual a zero. 2 vezes I total mais 4 vezes I2 é igual a 10. Divide tudo por 2, fica aqui a corrente total mais 2 vezes I2 é igual a 5. Agora, a partir disso, a gente pode fazer a lei dos nós, que nos diz que a corrente total, né, que é essa corrente aqui que chega, é igual à soma das duas correntes ali que se dividiram. E total é igual a I1 mais I2. A I1 a gente já sabe que é 10 sobre 3. Então, eu sei que a I total é igual a 10 sobre 3 mais I2. Né? Aqui, ó. Então, eu venho aqui e descubro qual é o valor desse I2. Eu sei aqui, por essa fórmula, que a corrente total mais I2 vezes I2 é igual a 5. Se a corrente total é 10 sobre 3 mais I2, eu só pego e substituo aqui. 10 sobre 3 mais I2, mais 2 vezes I2 é igual a 5. 10 sobre 3 mais 3 vezes I2 é igual a 5. 3 vezes 2 é igual a 5 menos 10 sobre 3. 3 passa aqui multiplicando, fica 15, menos 10 fica 5. 3 vezes I2 é igual a 5 sobre 3. Passa aqui dividindo. E sobre 2 é igual a 5 sobre 9 ampere. Então, eu venho aqui e coloco substituindo. Corrente total é igual a 10 sobre 3 mais 5 sobre 9. E a corrente total fica 35 sobre 9 ampere. Aí, agora a gente só precisa descobrir a DDP. Sabemos que a corrente total é igual a U sobre 2, né? Daquela malha AC aqui. Então, se a corrente total é igual a U sobre 2, 35 sobre 9 é igual a U sobre 2. Passa esse 2 aqui multiplicando. E a DDP ali em U fica 70 sobre 9 volts. E assim você tem o seu resultado.